Fala aí, meu povo animado, povo feliz da nossa turma 701. Que bom poder estar com vocês, a turma que com certeza faz a diferença. Saudade de todos vocês. Nossa aula de hoje tem a ver com as mudanças que o mundo estava vivendo no período do renascimento cultural. Aconteceu aquela transição, aquela forma de enxergar o homem de uma maneira muito mais importante. O homem ganha destaque, isso muda a arte, isso muda a literatura. Isso vai mudar também o pensamento da maneira religiosa como ele é tratado. A religião vai começar então a ser questionada. Quem diria que a religião poderia sofrer influências desse pensamento? Porque a religião, ela tem como principal objetivo dar respostas. Por que eu sou uma pessoa religiosa, professor? Porque você precisa encontrar respostas para aquilo que a sua razão, para aquilo que o seu conhecimento não consegue alcançar. E a religião era muito importante. A religião católica, principalmente, era a maior e mais importante influência cultural do mundo europeu. A Europa era influenciada pelo cristianismo, porque o cristianismo dava respostas que ninguém conseguia dar, como por exemplo a vida após a morte. O que vai acontecer depois que eu morrer? Porque é uma questão de tempo, todos nós, cedo ou tarde, a forma, cada um vai ter a sua, mas nós vamos ter que partir dessa e seguir o fluxo da vida. Imagina se todo mundo fosse eterno, como que o mundo ia estar superlotado e você não faria parte dele. Então a morte, ela é uma defesa da natureza para que o homem possa crescer, isso faz parte do crescimento social. A questão é, o que vai acontecer depois? Já se fez essa pergunta? Olha como o conteúdo é interessante hoje. O que vai acontecer depois que eu morrer? Bem, ninguém sabe. Ninguém voltou para dizer como é que é. Aliás, um voltou para dizer como é que é depois que morreu. O nome é Jesus. Jesus morre ao terceiro dia, ressuscita, e quando ele ressuscita, ele começa a aparecer para os seus discípulos, para os seus seguidores, dizendo como é a vida depois da morte. E ele aponta dois caminhos, o céu e o inferno. E ninguém queria ir para o inferno. Então o que acontece? A Igreja Católica, ela vai tomar parte desse conhecimento, que é um conhecimento bíblico, está escrito na Bíblia, e começa a falar a respeito disso, dizendo quem iria para o céu, quem não iria para o céu, usando o seu ponto de vista. As pessoas começam a ter medo de viver. Enquanto isso, a igreja, que deveria ser o exemplo, começa a fazer tudo aquilo que era errado. E nós já falamos sobre esses atos ilícitos da Igreja Católica. Falamos inicialmente sobre a venda de indulgências, venda da indulgência, que é a venda da salvação. Se morresse algum parente seu, você deveria pagar para que esse parente fosse retirado do purgatório. Venda da salvação, venda da indulgência. Você pode colocar como atos ilícitos da Igreja Católica, venda de indulgências. Tá certo isso? Tá errado. Se Jesus morreu para nos dar a vida eterna de graça, por que tem que ser cobrado para que você tenha essa salvação? Um outro ponto que foi questionado porque era errado era a venda de cargos eclesiásticos. Como é que você pode vender um cargo que é dado para quem merece? Então digamos que eu tenha 5 filhos. E o primogênito era o filho que iria herdar a minha herança. E o segundo, e o terceiro, e o quarto deveria estar bem ambientalizado num contexto social favorável de pessoas com dinheiro. Quem é que tinha dinheiro? A Igreja Católica. O que eu fazia com o meu segundo filho? Pegava esse garoto e mandava ele para ser padre. Só que o meu segundo filho é um safado. O meu segundo filho não tem nenhum tipo de aptidão para a vida do celibato. Então ele ia para lá. Aí o padre responsável falava assim, olha, infelizmente seu filho não vai ser aprovado na escola eclesiástica. Aí ele fala, você quer quanto para colocar meu filho aí nessa escola? Para que ele se torne um padre que tenha dinheiro? Então o cara comprava o título. E quando ele comprava o título do seu filho, esse homem que foi colocado ali não vai exercer um bom trabalho. Com certeza não. Aí você tinha os
escândalos sexuais. Então vamos colocar aqui, ó, venda de cargos, imoralidades sexuais. Padre não pode casar, contudo, padres da época da Reforma Protestante, não apenas eles não casavam, mas tinham mulheres, tinham filhos, tinham padres que tinham famílias que não eram assumidas. Professor, isso é errado. Sim, era errado. E por que eles faziam isso então? Sem contar na quantidade de dinheiro que a Igreja Católica tinha. Era muito dinheiro. Jesus era um homem rico ou pobre? Diz nos evangelhos que ele mal tinha onde dormir, que não tinha onde repousar a cabeça. Só que a Igreja Católica era muito, muito rica. Venda de artigos religiosos, que é aquela simonia que eu falei para vocês na aula passada, isso precisa mudar. Isso vai acontecer com a Reforma Protestante. Continuando aqui então para falar para vocês, isso está errado e precisa mudar. Quem vai fazer essa mudança na Igreja Católica? Você vai começar inicialmente sendo questionado essas atitudes da Igreja por um homem chamado Erasmo de Roterdã, que ele morre em 1536. E ele podia então fazer já várias interpretações a respeito da Bíblia, porque a Igreja Católica, ela tinha a sua concepção de ver o mundo. Então ela dizia para as pessoas a sua maneira de como enxergar e fazer aquilo, de como as pessoas deveriam exercer a sua fé. O Erasmo de Roterdã começa a questionar isso. Só que o grande nome para a mudança vai acontecer com esse cara aqui, Martinho Lutero. Ele era um monge, e um dia quando ele vai viajar para Roma, ele fica decepcionado com as coisas que ele vê. Ele fica tão indignado, ele fica tão assombrado com aquilo tudo, que ele vai fazer um edito questionando, chamado de 95 teses. Qual é o nome? 95 teses que vão questionar a Igreja Católica. Dá para ver não, né? Mas coloca aí, Martinho Lutero, que vai ser o reformador da Igreja Católica, e ele vai fazer um livro chamado de 95 teses, que são questionamentos à Igreja Católica. Lembrando que ele não quis acabar com a Igreja Católica, ele quis apenas reformar a Igreja Católica. E vai ser o Martinho Lutero, o pai da Igreja Protestante. E essa igreja que vai protestar, ela está baseada em evangelhos. Por isso, o nome que nós temos hoje de muitas igrejas que não são católicas, mas são cristãs, chamadas de evangélicos. Olha que interessante. Ah, professor, eu sou evangélico. Então, o pai da fé protestante e evangélica foi esse cara, Martinho Lutero, que vai fazer um livro chamado de 95 teses. E esse livro vai correr o mundo europeu, vai correr a região, porque agora foi inventado um sistema muito prático para espalhar as ideias. Esse sistema prático, ágil, foi a moderna imprensa. Antigamente existiam aqueles monges que escreviam, que desenhavam detalhes por detalhes e faziam cópias da Bíblia. Imagina alguém sentar e começar a escrever a Bíblia inteira, copiando a Bíblia, letra por letra. Isso demorava muito. Demorava demais. Agora isso está muito mais rápido. Você consegue fazer em poucas horas publicações de livros inteiros, porque a imprensa foi inventada e essas ideias, esses questionamentos de Lutero começam a ganhar força. E ele questiona, por exemplo, a questão da indulgência. Ele fala assim: se a Igreja Católica pode tirar alguém do inferno, por que não fazer isso de graça? Olha, que questionamento forte. E ele fala, dentre outras coisas, a salvação não é pelo que eu faço, não é por quanto eu dou, ela vem pela fé. Olha que espetáculo. E ele vai traduzir a Bíblia. Quando ele vai traduzir a Bíblia, ele vai fazer uma grande revolução. Porque cada qual tem a sua interpretação.
sobre a Bíblia ou sobre qualquer coisa. Se eu olhar para algum aluno, por exemplo, as pessoas vão dizer, eu posso dizer para um aluno, ele é um aluno. Se ele é bom, se ele é ruim, tira boas notas. Para a mãe desse aluno, ele vai ser o meu filho. Não, é o meu filho. Para o crush desse aluno, vai ser minha possível namorada, meu possível namorado. Cada um tem uma interpretação sobre a mesma pessoa. Olha que doideira. Quanto mais sobre a Bíblia. Então, muitas igrejas vão surgir através desse ato, a tradução da Bíblia. E vai acontecer, aqui anota aí, o cisma da Igreja Católica. Cisma significa separação da Igreja Católica. Sabe quantas igrejas vão surgir por conta das reformas protestantes de Martinho Lutero? Tá curioso? Só um momento, por favor. Tá indo não. Vamos lá então, gente, para finalizar esse conteúdo, que eu não posso estender muito o vídeo, nós vamos aqui falar sobre as principais igrejas que se formaram através da reforma de Martinho Lutero. Quais são elas? Primeiro, a Igreja Luterana, que é a igreja do então ex-monge Martinho Lutero. E ele vai propor algumas mudanças. Todos são cristãos. Católicos são cristãos, evangélicos são cristãos. Todos acreditam, por exemplo, em Jesus Cristo. Acreditam na vida após a morte. Tem a Bíblia como manual de fé. Então, não houve uma ruptura total entre católicos e protestantes. Mas algumas mudanças foram feitas pela Igreja Luterana. Dentre elas, o fim do celibato. A partir, então, da interpretação de Lutero, lendo principalmente as cartas de Salomão, os cantares de Salomão, ele fala o seguinte: poxa, o homem nasceu para amar. Não é natural uma pessoa viver sem alguém, porque Deus fez macho e fêmea e os criou. Para quê? Para que fossem felizes e reproduzissem. Vai então propor o fim do celibato. Lutero vai se casar com uma freira. Isso parece ser bobeira, mas foi revolucionário. Ele vai propor o fim do uso de imagens no culto. Então não tem mais imagens, porque, de acordo com a interpretação de Lutero, Deus ele vai ser acessado através de Jesus. Eu não tenho que pegar nenhum outro tipo de intermediário, visão luterana. Não tenho que pedir para o Santo Antônio para falar com Jesus, para falar com a Virgem Maria, para falar com Deus sobre a minha causa. Eu falo diretamente com Deus através de Jesus. Então ele vai propor o fim do uso de imagens e o fim das indulgências. Vai ter também os anabatistas, que vão formar posteriormente os batistas, a Igreja Batista. Os anabatistas, lembrando que o A é negação, é contra o batismo de criança. Para eles, a criança não tinha como interpretar o que é certo e o que é errado, então ela não tinha que ser batizada. Os anabatistas vão propor também uma coisa bem mais radical, que é uma reforma, não só da religião, como da sociedade e da política. E vão propor uma revolta que vai matar mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas por conta da interpretação de Martinho Lutero. Olha que confusão vai acontecer. Anabatistas. Uma outra igreja que vai se formar são os calvinistas. Calvinistas, que vem de João Calvino, que vai propor, por exemplo, a predestinação. Tem gente que parece que não tem jeito, né? Que é ruim, nasceu ruim, vive ruim, vai morrer ruim. Para Calvino, essa pessoa estava condenada ao inferno, não tem salvação. E aquela pessoa que pode errar o que for, mas tem uma boa essência, esse tal vai ser salvo, porque ele é predestinado por Deus. A Igreja Católica vai aceitar isso? Vai aceitar perder toda a sua condição, todo o seu poderio, todas as suas conquistas? Não. Ela vai fazer uma contra-reforma. Sabe o que a Igreja Católica vai propor? Tá curioso? Conto na próxima aula. Gente, fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.